Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como vocês vêm acompanhando ao longo das semanas, ele não está coincidindo Joseval e Guilherme Verano aqui juntos no quadro, mas é claro, a gente vai seguindo no próximo programa, estaremos juntos aqui para trazer sempre, é claro, a melhor informação para o assinante do canal 14 da NET. A gente se aproximando já da edição de número 100 do programa Alto Astral no 14. Essa é de número 97. E a gente vai receber uma pessoa que a gente já conhece de algum tempo. Vocês, é claro, evidentemente conhecem do dia a dia aí, pelas operações do Corpo de Bombeiros sempre presente na cidade de Anápolis, o Tenente Licurgo do Corpo de Bombeiros da cidade de Anápolis. Tenente Licurgo, seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral no 14. Olá, Guilherme Verano, muito obrigado aí pelo convite. A gente estava olhando aqui o perfil do Tenente Licurgo, das atribuições em relação, é claro, de formação é tenente, né, do Corpo de Bombeiros, mas também, olha só, Tenente Licurgo é doutor em Ciências Mecânicas pela Universidade de Brasília também. Se busca sempre, é claro, ter a formação militar, mas outros cursos, outras formações são importantes também, Tenente? Com certeza. A atuação do Corpo de Bombeiros, ela envolve uma série de atribuições. Então a gente costuma dizer que tem espaço para todo tipo de profissional, né? São várias atribuições de busca e salvamento, combate a incêndio, atividades preventivas, afogamento, incêndio de vegetação, incêndio urbano. São muitas ações de defesa civil também a gente executa. Então, assim, tem espaço, primeiros socorros, né? O serviço de ambulância, de resgate. Então, tem espaço aí para todo tipo de profissional na carreira bombeiro militar. Isso é bacana. E agora, o que levou especificamente o Licurgo, o cidadão Licurgo, a optar pela carreira de bombeiro militar? Tinha algum parente na família, já seguia essa carreira? Como que surgiu isso na sua vida? Não, é pior que na minha família não tem nenhum parente que é militar, nenhuma referência nesse sentido. A gente só tem aquela mística, né, de quando criança, de que o bombeiro é um herói, de que o bombeiro salva vidas, né? E aos 19 anos, 18, 19 anos, abriu-se o concurso para a corporação. Eu fiz o concurso, não sabia muito bem como é que era a carreira, inclusive. E depois que eu passei no concurso, nas etapas do concurso, lá dentro descobri que era uma carreira militar, né? Então a gente tem no início ali aquele choque de muitas vezes de mundos diferentes, de rigidez, disciplina, hierarquia, né? Mas foi muito bom e até hoje estamos aí, nessa atividade. Foi daqueles que brincavam com carrinho de bombeiro quando era criança? Sim, com certeza. Isso aí tem, sim. E o Tenente Licurgo tá falando aí da questão do herói. A gente vê, é claro, muitas vezes, vários serviços no Brasil, né, que tem aquele grau de confiabilidade. Os bombeiros, eu diria que sem dúvida nenhuma, um desses aí. A gente vê exemplos de fora, nos Estados Unidos, essa questão do heroísmo que a gente está falando, os americanos são tratados como verdadeiros heróis. Os bombeiros, a gente viu o caso de 11 de setembro, são várias e várias situações que a gente se espelha no dia a dia. E para alguém, para o jovem que está acompanhando aí, a gente sabe que o jovem ele fica sempre naquela dúvida, né? O que é que eu vou ser, eu vou seguir. Como ingressar na carreira do Corpo de Bombeiros? A carreira do Corpo de Bombeiros é uma carreira militar, como eu falei. Ela tem duas formas de ingresso, né? Você tem a carreira de praças, que você entra como aluno soldado, faz o curso de formação de praças, torna-se um soldado e começa da base, né? E você tem a forma de ingressar como oficial, que aí você faz um outro concurso, se torna cadete durante o curso de formação de oficiais, sai aspirante e segue a carreira do oficialato, que são os níveis de comando da corporação. Eu, particularmente, entrei como soldado, fui soldado aí por 7 anos no estado de Goiás, como eu morava no entorno de Brasília, prestei um novo concurso, fiz um curso de formação de soldados de praças lá em Brasília, me tornei soldado em Brasília, e posteriormente, depois de 9 anos de carreira como praça, eu fiz novamente o concurso para oficial, para subir na carreira, né? E aí eu fiz o curso, me tornei cadete, fiz o curso de formação de oficiais, e hoje estou como tenente.
A gente vê em várias carreiras que é necessário o curso de formação superior. Não necessariamente os bombeiros, você pode fazer especificamente esse concurso para oficial, mas não tem como pré-requisito uma formação superior em alguma outra área? Ou para prestar o concurso ou é necessário? É necessário uma formação superior. Em qualquer área que seja. Não há necessidade de ser uma área específica, como, por exemplo, hoje, para ser oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás, você deve ser formado em Direito. No estado de Goiás não há esse tipo de exigência. É um curso de superior em qualquer área. Tanto para entrar como praça, para soldado, quanto para oficial. Então, hoje não tem ingresso na carreira de bombeiro sem que se tenha ao menos um curso superior. E para quem está acompanhando, é uma carreira que compensa? Porque as pessoas sempre pensam, né? Medem, né? Eu vou ganhar tanto, não vamos falar em valores aqui, evidentemente, mas tem outras recompensas que não são mensuráveis pelo valor. Isso acontece muito no dia a dia também, tenente? É uma carreira, você tem que gostar muito dessa carreira, né? Não é uma carreira fácil. Não, inclusive, por sermos militares, nós temos uma série de exigências, né? Uma série de deveres. A pessoa tem que se adaptar a esse sistema. São muitas rotinas. Né? Muitas rotinas. Você muitas vezes não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Você tem que fazer atividades de risco. Mas é muito gratificante. É muito gratificante. Não só pelo salário. Que o salário também não é lá essas coisas, assim, né? Mas dentro da realidade é um salário dentro da realidade é um salário que você dá para ter uma estabilidade, né? Isso é importante. Importante também. E além disso, a profissão te dá outras vantagens, assim, outras gratificações, né? De estar sempre ajudando o próximo. Isso é muito importante. O dia a dia que a gente vê é isso aí, né? O ajudar, o dar de si sem pensar em si muitas vezes. Situações de risco no dia a dia e a preparação física para isso, porque evidentemente são ações que exigem muito do físico também, tenente. É pressuposto básico para quem quiser entrar nessa carreira, gostar de atividade física. E se tiver meio fora de forma, vai ter que entrar. Vai. Primeiro porque você tem para entrar, você já tem um teste físico, né? Conta um pouquinho de como funciona. O TAF, né? Você tem que ir lá correr 2.400 metros em 12 minutos, fazer cerca lá de 5 barras, né? Barra fixa, flexão, abdominal. Então, para entrar, você já tem que ter uma preparação mínima. E durante o curso de formação, durante a carreira do bombeiro, nós temos todos os nossos horários de educação física, porque realmente a maioria das atividades exige-se muito da condição física do bombeiro militar. Em relação à preparação psicológica também, porque são situações terríveis no dia a dia também. Como que funciona para vocês? Há um acompanhamento? Como que funciona isso? O bombeiro, quando você ingressa na carreira, você tem um certo impacto, né? As primeiras ocorrências... Há um choque mesmo. Há um choque. As primeiras ocorrências, as primeiras atividades, mas com a rotina, você vai se adaptando, né? Aí eu costumo dizer que o ser humano é uma questão de adaptação. Mas ali também é um momento que ou a pessoa segue ou então ela desiste também. Isso, também. Grande parte seria ali. Isso. Tem pessoas que realmente desistem, né? Tem pessoas que falam assim, não, isso aqui não é pra mim, eu não tenho esse perfil e é normal que aconteça. Normal, isso é natural. Mas no Corpo de Bombeiros também nós temos um centro, né, um NIAB que a gente fala, que é um centro que dá assistência aos militares, inclusive assistências médicas com psiquiatras, psicólogos, que se houver necessidade está à disposição também. Porque eu imagino nas situações do dia a dia. E as pessoas muitas vezes confundem quando chamar a Polícia Militar, quando chamar SAMU, quando chamar bombeiros, e o bombeiro aqui é 193, vamos deixar bem claro, mas quando de fato acionar os bombeiros, para não haver essa confusão. De repente você sai uma guarnição daquela de bombeiros, poderia estar cobrindo uma outra ocorrência, e quando chega, de repente, vê que não é aquilo ali. Quais essas diferenças que são muitas vezes sutis? Sutis, principalmente em relação ao bombeiro e o SAMU, né? O pessoal às vezes confunde inclusive o telefone. Né? Nunca ligaram para lá pedir informação de telefone, auxiliarista, não? Liga, de vez em quando o pessoal dá uma ligadinha lá, por favor aí, qual que é o telefone da CELG, da Enel, da Saneago? Aí a gente tem até lá mas muitas vezes auxilia, né? Mas não é o ideal, porque você está ocupando a linha, né? Ocupando a linha é alguém que pode estar necessitando em ligar. Em relação ao acionamento, o Corpo de Bombeiros ele trabalha
com acidentes, né? De uma maneira geral. Acidente de trânsito, incêndios em edificações, veículos, acidentes na água, afogamento. De maneira geral é isso. O SAMU, por exemplo, já são casos mais clínicos, que há necessidade de um enfermeiro, um médico para você estar ali aplicando uma medicação naquele paciente. Nós não temos enfermeiros e médicos dentro das nossas ambulâncias. Então a gente não faz, o bombeiro não tem capacitação profissional nesse sentido para estar fazendo manobras invasivas. Nós temos um serviço aeromédico, né, com um helicóptero, esse assunto, né? Helicópteros, aviões, que se houver necessidade de um médico, por exemplo, hoje a Anápolis já está contemplada. É uma parceria, né? É uma parceria que nós podemos solicitar, né, e acionar esse serviço aeromédico dependendo da situação. Mas as aeronaves pertencem ao Corpo de Bombeiros. A parceria foi em relação à Prefeitura e SAMU fornecer os médicos para acompanharem, né? Isso, as aeronaves, tanto o helicóptero quanto o avião, são da corporação, são do Estado de Goiás, do Corpo de Bombeiros. A parceria que se deu foi que o SAMU, né, através da Prefeitura Municipal, eles entraram com um complemento de profissionais. Que nem formar uma equipe, né? Formar uma equipe junto com os bombeiros. Esse tipo de convênio é muito importante, Guilherme. As instituições públicas, eu acredito que elas têm que começar a visualizar esse tipo de situação, trabalharem juntos, parcerias, para poder aproveitar os recursos, uma que tem, outra não tem, e você conseguir atender melhor a população. E quando eu lembro logo que soltou isso, aí vem as chamadas fake news, né? A prefeitura está comprando helicóptero, está comprando avião, está gastando dinheiro público com isso aí, não precisa. Aí o tenente está deixando bem claro que pertencem já ao patrimônio do Estado de Goiás, é simplesmente uma parceria. E ela vem dando certo, tenente? Ela vem dando certo, com certeza. A gente tem aí já casos de acionamentos aqui em Anápolis, e não só em Anápolis, em outras cidades do estado também. Então ela está à disposição, inclusive, por exemplo, na Operação Férias, que nas bordas do Araguaia, se houvesse necessidade de um caso de transporte aeromédico, o transporte estava à disposição e está à disposição. Em relação à área de abrangência, a Anápolis seria a sede, mas ela alcança quais municípios do entorno aqui de Anápolis? Municípios independentes, é claro, mas quando a gente fala entorno, porque a Anápolis é a cidade maior, a referência, tirando, é claro, a capital. Mas quais os municípios que, puxa vida, vou acionar o tenente Licurgo, ele pode ajudar a gente aqui também? Nós temos aí os municípios, basicamente, na área do entorno, né? São chamados regionais ou não? O nosso regional de Anápolis é aqui em Anápolis, mas nós temos também unidades em várias cidades aqui próximas também. Cada vez mais o Corpo de Bombeiros tem ampliado a sua atuação para que tenha o Corpo de Bombeiros no município. Por exemplo, recentemente, há uns 2 meses atrás, foi inaugurado o quartel lá em Silvânia, que é aqui próximo, né? Então, Silvânia já está contemplado. Não há necessidade do bombeiro de Anápolis sair daqui e fazer o deslocamento. Nós temos aqui próximo também a cidade de Nerópolis, né? Que também tem uma unidade do Corpo de Bombeiros. E cada vez mais, de acordo com as necessidades e os acordos que o governo do Estado de Goiás faz, a gente está procurando ampliar mais nossas áreas de atuação. Em relação ao dia a dia, e como a gente falou no início aqui, é um dia a dia difícil. Alguns casos curiosos que o senhor acompanhou durante o dia a dia. Eu tenho uma amizade ali com o Cabo Basílio, ele falou de uma vez o salvamento de vaca que cai dentro de poço, ou vaca que cai em piscina, animais silvestres, peçonhentos, as curiosidades do dia a dia, dos bastidores. Para quem gosta de surpresas, né? Quem muitas vezes não gosta de uma rotina tão específica, o Corpo de Bombeiros ser bombeiro, todo dia você pega uma situação inusitada. É uma aventura diária. É uma aventura diária, exatamente. Então, assim, você tá aprendendo todo dia, porque às vezes você chega numa ocorrência e fala, gente, não fui treinado para isso. O que eu faço? Você tem um treinamento básico, mas aí você tem que resolver o problema, porque o bombeiro ele tem que chegar na ocorrência, ele tem que resolver o problema, a população pede isso, e claro que com a experiência muitas coisas você vai acumulando de conhecimento, estudando, e você vai conseguindo resolver, mas realmente tem casos inúmeros, né? Essa, por exemplo, de vaca em fossa,
cavalo em fossa, em buraco, cisterna, já não é uma ocorrência tão atípica. A gente faz bastante, né? É muito comum, às vezes, o pessoal faz uma fossa ali na calçada de casa, ou abre uma cisterna num lote baldio, tem um animal que está passando ali, até mesmo pessoas, acontece, e a gente vai lá e monta um sistema de forças, multiplicadores de força, nós temos todo o material específico para isso. Em relação a casos extremos aqui, a gente está falando de animais, mas casos também de suicidas, de subirem em torres, querendo se atirar de algum lugar, é talvez a situação mais delicada com a qual vocês têm que lidar, porque tem um aspecto psicológico envolvido também? É uma das situações bem complexas, né? Justamente por essa questão psicológica. Você tem que, a gente costuma falar que é o máximo de informações que a gente puder numa ocorrência dessa com os parentes, familiares e amigos, antes de abordar essa pessoa, para procurar saber, entender o que está acontecendo com ela, né? Mas muitas vezes a gente vai tocar num assunto e aquele assunto que está afligindo aquela pessoa, a pessoa vai e concretiza aquele ato. Então a gente tem também alguns protocolos a ser seguidos, além dos sistemas também de resgate em altura, né? De cordas, descensores, que se houver uma necessidade de uma intervenção de emergência, a gente também pode estar atuando. Porque é uma situação muito, muito complicada e outras situações que a gente tem visto muito ultimamente, mais no exterior, de crianças que ficam sozinhas em casa. Recentemente a gente viu uma criança que os cidadãos ali mesmo pegaram um cobertor e acudiram a criança que caiu em determinado andar. Outro, lá na França, teve que subir para agir isso. Muitas vezes o cidadão é um herói também, né? Porque às vezes a coisa não dá tempo, não tem como esperar a chegada, o cidadão pega e age também. Vocês veem muitos casos desses também do cidadão se revestir daquele papel e executar uma ação também? Acontece alguns casos, né? O pessoal... Mas não é o recomendável. Não é o recomendável, né? Porque a pessoa ali, ela vai pelo instinto, né? De ajudar, né? De ajudar o próximo, principalmente quando envolve crianças, né? Pessoal, mas você pode estar acometendo alguma coisa ali e tá se machucando, tá acontecendo alguma coisa mais grave com aquelas pessoas. É muito comum em questões de afogamento, sabe, Guilherme? O afogamento é uma situação muito, muito delicada. Muito complexa, porque às vezes a pessoa tá afogando e a outra pessoa entra na água querendo ajudar. Isso é tragédia na certa. Porque se agarra e vai. Se agarra e vai os dois pro fundo, então acontecem casos como esse, né? Justamente por causa desse instinto de ajudar e não ter o preparo para fazer aquele tipo de atividade. Eu vi recentemente também uma situação que eu nunca tinha acompanhado. Pode ser que ela seja mais antiga até. Aquela da corrente humana, todo mundo se dá o braço para chegar até o afogado. É uma técnica comum? Ela é mais recente? Como é que funciona isso? Não, daquela emergência, na hora ali que não dá para esperar. É uma técnica que a gente não recomenda. Não recomenda. Não é uma das técnicas mais recomendadas. A gente sempre, nesse tipo de situação, quando você não tem, você procurar algum material flutuante que você tem ali, até o step de um carro cheio serve para você fazer uma flutuabilidade, ou você pegar algum bastão, cortar um pedaço de galha ou alguma coisa mais comprida para você dar o suporte para aquela pessoa e puxar essa pessoa para fora, ou um objeto flutuante, não adentrar o meio líquido, porque se você adentrar o meio líquido você está sujeito também a se afogar. Nessas questões de afogamento, inclusive, vocês, por exemplo, tá uma equipe, eles se deparam com aquela situação, dá para acudir no momento. Vai sempre em 2, 3, como funciona? Não é recomendável ir uma pessoa exatamente pelo fato da pessoa se agarrar ali, né, ver como a tábua de salvação? Qual que é a técnica de vocês mais apropriada? O bombeiro, Guilherme, ele não trabalha sozinho. A gente sempre fala que, no mínimo, a gente trabalha em cangas, né? É o termo que a gente usa. Sabe que termo que é esse? Canga? O canga usava para... Isso, os bois, né? Para eles ficavam juntinho ali. Então, o bombeiro ele sempre tem que estar cangado, que a gente fala. Tem que estar em dupla. Porque você tem que fazer um salvamento, um auxiliando o outro, né? Porque essa questão de afogamento que a gente fala, por mais forte seja a pessoa afogada, ele se reveste uma força ali que não tem como, ele te leva para o fundo mesmo. É o instinto de sobrevivência, o desespero para respirar. E então... pode chegar a mãe, o pai, ele vai se agarrar naquilo ali e vai levar também para o fundo.
Bom, a gente estava falando aqui de interesse na carreira, como que o Tenente Licurgo entrou para essa carreira, mas eu sei que vocês têm um programa também do Bombeiro Mirim. Sim. É o chamado Proebom, é isso mesmo? Programa Educacional do Bombeiro Mirim. Como que ele funciona? Todo semestre nós temos turmas, né? E é uma parceria aqui no município de Anápolis e em vários outros municípios do estado. Um programa que está cada vez crescendo mais, né? Você tem parceria entre o Corpo de Bombeiros e as prefeituras, né? Um colaborando com o outro. E você pega crianças carentes, né, do município para estarem fazendo essas atividades num dos períodos. Por exemplo, a criança trabalha e estuda de manhã, ela vai no Bombeiro Mirim à tarde. Ou estuda à tarde, vai no Bombeiro Mirim de manhã. Dessa forma. E o senhor já acompanhou alguma dessas ações? Já, a gente... E o interesse das crianças, como é que é? As crianças, assim, no início elas estranham um pouco, né? O que esse pessoal tá fazendo aqui? E também, como Bombeiro Mirim, tem as questões militares, né? Disciplinares, né? Você tem que ter uma disciplina um pouco mais rígida, tem que respeitar a hierarquia. Então, assim, no início o pessoal tem um pouquinho de digamos assim, de... Coisas de criança mesmo. A parte física, né? Então, às vezes, a criança fica ali falando, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí, em muitos casos, a criança toma gosto, né? Vai tendo uma atividade um pouco mais diferente, vai aprendendo muitas coisas e acaba gostando do programa. Toma gosto, né? Toma gosto. Bom, como funciona a área de análise e inspeção de projetos de segurança contra incêndio e pânico? Porque a gente sempre tem em mente o caso da Boate Kiss. Sim. Lá para trás. Como está funcionando isso? O que mudou de lá para cá? Volta e meia acontece alguns casos, né? Nesse tipo de situação. Um deles foi a Boate Kiss. Outro recente foi o CT do Flamengo, que aqueles meninos lá em Urubu pegou fogo lá por questões de negligência e uma série de situações. Nós temos esse setor, Anápolis tem um setor de análise de projeto, inclusive eu sou analista de projeto de incêndio e de vistorias. Toda edificação, né, acima de 200 metros quadrados, ela precisa de ter uma inspeção. Edificação que a gente fala edificação comercial. Não edificações residenciais, unifamiliares. Bombeiro não vai sair na porta da casa das pessoas. Isso. Mas, por exemplo, que tem alguma atividade comercial, empresarial, industrial, ela precisa de uma aprovação de projeto e uma inspeção depois de acordo com o que está em projeto. É uma área muito importante, a prevenção. No estado de Goiás, nós temos um setor muito desenvolvido já nessa área. E nós constatamos que muitos índices baixos de ocorrência de incêndio urbano, porque você não vê muitos casos dentro do estado, em Anápolis mesmo. Por quê? Por causa justamente desse rigor na fiscalização, tanto dos projetos de incêndio quanto das vistorias que são feitas, né? E são mais de 1.500 páginas de normas, né? É um calhamaço de normas. 1.500 páginas? 1.500 páginas. Então é muita norma, 43 normas técnicas. Cada caso específico, cada tipo de edificação, cada tipo de sistema tem que ser analisado, tem que ser vistoriado para você evitar os incêndios, né, e as mortes. A gente vê no centro de Anápolis muitas construções antigas. Construção antiga quer dizer rede elétrica antiga, sistema hidráulico antigo também. Como que funciona para esses que já estão estabelecidos há alguns anos em relação à fiscalização e à prevenção também? Dentro dessas normas que eu falei para você, Guilherme, nós temos uma norma, a NT41, que ela trata justamente dessas edificações existentes que a gente fala antes da publicação da Lei 15.802 em 2006. A lei veio bem rígida, é um código pesado. Só que e como fazer com as edificações que já, né, antigas, que nem você está falando? Então tem uma norma lá que você pode fazer uma série de adaptações, né, de acordo com o que já tem, mas você vai ter que cumprir alguns requisitos também. Então a gente prevê esse tipo de situação. E caso não haja, por exemplo,
É um edifício muito antigo, foi feita uma escada que não está dentro do padrão, não tem como adaptar porque é uma questão estrutural. Eu vou ter que fechar esse prédio. Não. O comerciante vai alegar, isso vai ficar muito caro para mim. Isso. Eu não posso, para mexer na escada, eu tenho que demolir o prédio, digamos assim. Nós temos também, além dessa norma, nós temos um dispositivo chamado comissão técnica, né? Que é montado uma comissão de 3 bombeiros militares e você vai fazer um estudo naquela edificação e muitas vezes se não dá para mexer em algum tipo de sistema, você pede outros sistemas ali para compensar aquela situação e faz um estudo para tentar regularizar essas edificações também. Em relação à inalação de gás, a gente viu o caso recente no Chile, né, vazamento de gás, no Brasil, principalmente em Anápolis, o mais comum é o botijão de gás comum, mas a gente vê muito no Rio de Janeiro, por exemplo, o gás vem ali encanado no Chile também, da mesma forma. O que acontece nesses casos? É negligência? É a pessoa que não sabe utilizar? De que forma isso acontece? E a gente viu também no Rio de Janeiro que não foi nem o próprio gás, o pessoal resolveu colocar o carvão ali no quarto, estava muito quente e com todo o ambiente fechado as pessoas acabaram morrendo. O gás de cozinha, ele tem uma peculiaridade. Por que a gente não tem muito acidente com o gás de cozinha, a questão de inalação? Porque o gás de cozinha tem um cheiro. O gás de cozinha mesmo, ele não tem esse cheiro. Aí é adicionado um outro gás, que é a mercaptana, para justamente dar esse cheiro e para alertar as pessoas. Opa, tem gás vazando. E além de ser um gás tóxico, asfixiante, você tem o problema da inflamabilidade desse gás, que é o maior problema dele. De fato, porque tem aquela cena clássica, a pessoa acende a luz ali, explode. É uma fagulha, explode. Se tiver, não é coisa de cinema? Não, né? Se tiver numa concentração ideal do gás com o ar do ambiente, aquela fagulha ali que é emitida no interruptor, ele causa uma explosão, sim. Isso não é mito. Em relação à questão das lareiras, isso é um outro problema, é um problema comum também, que a pessoa vai ali, acende a lareira, fecha o quarto e o que é emitido na lareira ali, no carvão? É fumaça. A fumaça possui monóxido de carbono. E o monóxido de carbono você vai respirando, ele muitas vezes não tem cheiro, você respira, aí que a pessoa dorme, né? Você respira e ele se liga à hemoglobina, ele é altamente tóxico, a pessoa morre dormindo. Naquela sonolência vai... Dá aquela sonolência, ele vai morrer ali e nem sente muitas vezes. Acontece muito em garagem também com carros, né? De ligar o carro em lugares muito frios, deixar o carro ligando ali, de repente vai inalando e... Era o que se fazia na Segunda Guerra Mundial, né? Aquelas câmaras o pessoal colocava o escapamento do carro ali, colocava as pessoas. Era o suficiente para matar as pessoas, né? Era o suficiente, justamente por esse monóxido de carbono. Porque é muito perigoso, tem que ficar muito ligado. O senhor está falando em relação a lareiras, a pessoa resolve fazer a construção e colocar uma coisa charmosa, uma lareira. Às vezes num lugar nem muito frio, mas resolve colocar e usar. Tem uma norma técnica para colocar também, seria necessária a presença de vocês, aí no caso o engenheiro que está colocando aquilo ali é o responsável, ou então até um alerta para a pessoa que quer fazer isso por conta própria e acha que não tem problema nenhum. Como eu falei, como eu já havia citado, né, Guilherme, o bombeiro ele não faz, o Corpo de Bombeiros não faz vistoria em residências. Né, unifamiliares. A gente não tem essa competência legal, até porque a residência é uma edificação inviolável, né? Você só pode ter. Então, assim, é cuidado mesmo das pessoas de buscarem um profissional técnico capacitado para estar fazendo um projetinho ali e verificar a situação ideal, né? Para que aquele gás não fique confinado no ambiente. Mas mesmo se vocês não têm essa competência, mas uma pessoa falar com você, tocar uma ideia, olha, eu estou querendo fazer isso aqui, vocês dão essas sugestões, vocês têm essa liberdade de fazer isso também? A gente dá orientação, a gente tem a nossa equipe técnica do setor de análise e inspeção de projetos, a gente tem um horário de atendimento das 14 às 16 horas. Então, né? Pode ir lá, tranquilo. Pode ir lá, a gente orienta, a gente dá muita orientação, inclusive para engenheiros, arquitetos, né, discutirem a norma, porque são situações bastante complexas e a gente que é do Corpo de Bombeiros, a gente realmente a gente vive isso, né, todo dia, então a gente vê essas tragédias acontecerem, às vezes por um detalhe. Por um detalhe. Isso. E falar em detalhe, aqui a gente está falando do gás e tem as mangueiras, né? Aquelas mangueiras com certificação do Inmetro, mas muita gente acha que não precisa, a mangueira é eterna, coloca ali e vai embora. É um item a ser observado também. É um item a ser observado. A casa das pessoas, né? Isso, aconteceu recentemente, né, a explosão de um
de um gás, justamente por causa dessa mangueira, né? Essa mangueira se rompeu, ficou vazando gás ali, o senhor foi, acendeu o isqueiro e explodiu, porque mangueira vencida, a mangueira tem uma validade. Além de ter que ser certificada pelo Inmetro, ela tem a validade dela, está lá específica na mangueira. Além disso, tem o registro, né, que tem que ter também a certificação e a validade. Esses cuidados são importantíssimos, porque o gás de cozinha ele é altamente inflamável e explosivo. E ele pode causar vários danos. Tem gente que coloca até mangueira do jardim. Não, mangueira do jardim aqui serve. E o pior que acontece, não é brincadeira. O ser humano, né, às vezes assim, não tem muito conhecimento, ou muitas vezes por má fé também utiliza. Não, às vezes acha que é caro, esse produto é caro, mas ele não vê que aquilo tem tudo a ver com a segurança dele. Não se torna caro à medida que pode, né, prevenir acidentes, sem dúvida nenhuma. A gente tem que sempre trabalhar com a prevenção, né? Prevenção, é claro. O problema é que o brasileiro, nós brasileiros, né? A gente coloca, né? Nós brasileiros, a nossa cultura não é uma cultura preventiva. Infelizmente. Muitos acidentes, o senhor já deve ter visto, pessoas que às vezes faleceram por conta de falta de simplesmente colocar o cinto de segurança. São pessoas que são jogadas de carro, e a gente teve exemplos recentes aqui. E o que eu fico triste é de ver, e até voltando nessa questão cultural do brasileiro, muita gente fala, não, morreu porque era a hora. Evidentemente, mas a prevenção acho que pode colaborar, né? Claro, claro. As pessoas muitas vezes acham que um acidente, uma fatalidade, uma tragédia não vai acontecer com a gente, né? A gente, não, acontece só com o meu vizinho. Mas aí quando vê, acontece com a gente, acontece dentro da nossa família, e uma vida não volta para trás. Não tem preço, né? Então a gente tem que ter bom senso, tem que ter cuidado. E ser vigilante o tempo todo, eu diria. Vigilante o tempo inteiro. E essa questão da rotina é importante também. Né? Rotina, sim. Em relação à cadeirinha de criança, né? Que o Bolsonaro não estava querendo mais, mas cinto de segurança. E aí vai toda a área do carro em relação a pneus, freios, manutenção, são coisas que as pessoas sabem, mas muitas vezes negligenciam e a gente fica por entender por que acontece isso. Acidente de trânsito é um problema sério, né? Nós temos a morte violenta que mais mata no Brasil. No Brasil. Muita gente acha que não, né? Mas todo feriadão aí a gente acompanha as estatísticas que são emitidas pelos órgãos oficiais, morrendo gente, acidente, aleijando as pessoas. E as mesmas situações se repetindo. Mesmas situações se repetindo, é o mesmo filme sempre, só muda os atores. E para lá em filme, a gente está em época de seca agora. Um filme que se repete é o quê? Das queimadas. As ocorrências estão muitas nessa época? O mês de julho elas se intensificam bastante, né? Mês de julho, agosto, setembro, início de outubro ali, final de setembro tá daquele jeito. Por quê? Porque o mato muito seco, né? Cada vez o mato vai secando mais, umidade baixa, elevadas temperaturas. Então, assim, é muito fácil essa situação do incêndio de vegetação nessa época. Em relação às pessoas que querem fazer aquilo aqui, e fazem, né? Tem gente que fazem. Mas pelo menos se recomenda, dá orientação, fazer o acero ali, como que vai funcionar aquilo ali, e a pessoa pode ser responsabilizada se ela foi identificada criminalmente também? A pessoa, criminalmente, o que acontece? Se a pessoa atear fogo em lotes baldios ou qualquer tipo de local, é crime ambiental, né? É previsto no Código Ambiental. E você pode pegar reclusão de 2 a 4 anos de reclusão e multa, né? Então, assim, em relação aos aceros, Guilherme, é importante, as pessoas acham que nem eu falei, não vai acontecer ali em volta da minha casa, no meu lote, na minha empresa. Nós, sempre quando vamos chegando nesse período de estiagem, nós temos a nossa operação Cerrado Vivo, que a gente fala, né? E ela tá em ação. Está em ação. Nós temos força-tarefa, se houver necessidade, temos todos um plano. E a primeira parte dela é a parte preventiva, que a gente realiza palestras. Conversando com os fazendeiros, chacareiros, palestras nas escolas, com as crianças. Nós conversamos, emitimos assim, um alerta para as empresas, por exemplo, do DAIA, para que limpem em volta das suas empresas, façam esse acero, façam essa limpeza, justamente para estar podendo prevenir esses incêndios, né? E mesmo porque uma coisa leva a outra. A Anápolis está tendo muita ocorrência em relação a animais silvestres, peçonhentos, cobras. Não bastasse, é claro, toda a cidade evolui, cresce, os condomínios horizontais
invadindo assim, entre aspas, ocupando áreas que eram de animais. Então já provoca a vinda deles, muitas ocorrências de animais silvestres, peçonhentos em casas também, e as queimadas também ajudam para esse motivo também. Afinal de contas, eles têm que fugir para algum lugar, né? Isso, com certeza. Afugenta os animais para dentro da nossa casa. Aumenta-se também o índice de ocorrências, né, de captura de animais silvestres. E tá tendo muito. Então, e essa situação, há o treino específico para isso também, né? Tem. Não se recomenda para a pessoa, vai lá e captura. Não, animal silvestre não é de maneira alguma a pessoa ir lá e ficar lidando com aquele animal silvestre, porque cada animal silvestre ele tem uma característica específica. E ele, por exemplo, quando ele fica acuado... E vamos pegar um exemplo do macaco, porque o macaco é aquela figura sempre engraçada, a pessoa acha que é inofensivo. Inofensivo. Né? O macaco, se ele ficar acuado num ambiente fechado, ele fica extremamente agressivo. Ele pode matar uma pessoa, inclusive. Pode matar uma pessoa, inclusive. Extremamente agressivo. E isso, a maioria dos animais silvestres. Por quê? Porque ele é um instinto de sobrevivência também. Ele vai se sentir acuado ali, ele vai querer sobreviver. Então, o Corpo de Bombeiros tem treinamento específico para isso, tem material específico para fazer esse tipo de captura, né? E a gente orienta que o pessoal, se verificar animal silvestre em ambiente urbano, dentro de residências, acione o Corpo de Bombeiros via 193, né? E vocês capturam e sempre devolvem para captura e devolve para a natureza, em alguma reserva ambiental aqui, em alguma área de preservação. Ou se ele tiver ferido, né, machucado, se você devolver para a natureza, ele vai acabar morrendo. A gente encaminha ele para o CETAS, né, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres lá em Goiânia. Em relação à temporada de férias, acabou o mês de julho, houve, é claro, a praia do Goiânia é o Araguaia, né? E que bom que a gente tem essa praia, né? E o tenente voltou também vermelhinho, foi muito sol, né, tenente? Lá tem um sol para cada um. Um sol para cada um. Fala um pouquinho a respeito do balanço que você pode fazer dessa temporada do Araguaia em relação às ocorrências, em relação à prevenção, a conversa das pessoas no dia a dia, a convivência, porque vocês se integram na comunidade e passam a conviver com as pessoas ali. A Operação Férias Turista Seguro já é bem tradicional, é a maior operação do Corpo de Bombeiros, é a maior operação do Brasil no interior do estado, maior operação, sim. Nós passamos o mês de julho todo lá, divididos em duas turmas de 15. E que nem você falou, a gente leva uma mudança praticamente, a gente tem que construir... Vocês vão viver lá? Né? Nós vamos viver durante 15 dias lá. Eu acabei recentemente de chegar de Cocalim, eu trabalho com essa atividade aquática também, na atividade de mergulho, salvamento aquático, e a gente faz uma série de ações preventivas também, né, de atuação em ocorrências. Inclusive no Araguaia também nós temos o projeto Bombeiro Mirim, os Anjos do Araguaia, que a gente integra com os municípios que o bombeiro está presente, juntamente com a prefeitura. Fazemos um treinamento ali de conscientização daquelas crianças durante os 15 dias. E mesmo dos turistas também? Das crianças turistas ou só no projeto? O projeto Bombeiro Mirim é para as crianças do município. Do município, isso, né? Que a gente está instalado. E esse ano nós tivemos uma série de novidades, né? Nós tivemos aí o drone que leva um flutuador para a pessoa e pode abordar de maneira bem mais rápido aquela pessoa ali em situação de afogamento. Nós tivemos também uma cadeira anfíbia. Como que é essa cadeira? É uma cadeira que você coloca e ela tem rodas com ar, né? 4 rodas com ar que ela fica flutuando na água. Isso serve para quem é deficiente físico, né? Às vezes poder colocar o pé na água, aproveitar um pouco ali aquele ambiente aquático, né? Isso sob a supervisão de vocês. Isso, sob a supervisão nossa. Mas a cadeira fica ali, a pessoa pode ficar flutuando, pode curtir um pouquinho também a água do Araguaia. A gente vê muito também jet ski, lancha, e muitas vezes as pessoas misturando álcool, porque todo mundo pensa o álcool está relacionado somente com o trânsito do dia a dia, do carro, da moto, do caminhão, do ônibus, que seja, mas esquece também que a lancha é tão veloz quanto, o jet ski também. As pessoas, nesse aspecto, como é que se comportaram nessa temporada? Ou seguindo sempre aquele mesmo padrão que a gente sabe?
Nos locais em que o Corpo de Bombeiros está presente, a gente já se criou uma rotina, né? Digamos assim, o pessoal já é acostumado com o bombeiro ali. Tá vendo ali, tá sabendo que vai ter alguma... Só que o bombeiro também, ele fica o tempo inteiro chamando a atenção das pessoas que se excedem, E até né? observando também, puxa vida, excedem, aquele ali tá sentado, tá bebendo isso, e quis pegar um jet ski. Exatamente. E a pessoa que, para conduzir um jet ski ou uma lancha ou qualquer tipo de embarcação, a pessoa tem que ser habilitada pela Marinha do Brasil. E vocês têm esse poder de fiscalização ou não? O poder de autuação de barcos e navios, não. Aí seria a Capitania dos Portos. Capitania dos Portos com a Marinha. Mas a Marinha, em alguns locais, ela sempre está presente e nos auxilia. Agora, Verano, por exemplo, uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica. Resolveu que vai ali, o bombeiro viu aquela situação. E ingeriu muita bebida alcoólica, tá ali andando muito rápido, velocidade rápida, próximo dos banhistas, ou mesmo colocando alguém em risco, o bombeiro pode fazer uma autuação sim, né? Porque tá colocando pessoas em risco, né? Aí vai até além, né? Isso pode ser lavrado um boletim de ocorrência, levado para a delegacia e a pessoa responder por aquilo. A gente vê, é claro, a Polícia Rodoviária Federal sempre com bafômetro. Vocês atuam com bafômetro também? Não, nós não. É só percepção, motora daquela situação. Isso, e se a situação estiver passando do limite, né? Mas assim, por exemplo, a gente sempre orientação, bombeiro, a gente fala que a gente é o chato do... E lá vem o tenente de exatamente, o cara muitas vezes nós demarcamos a área de banho, por exemplo, é muito comum. Todo local que a gente vai, a primeira coisa que nós fazemos é demarcar uma área de banho. E vocês fazem essa prospecção? E o senhor é mergulhador também, de saber até onde pode ir, de que forma? A gente vai lá, não entra nada água, aleatório. Não, entra na água, faz toda uma varredura. O Araguaia tem muito problema porque ele tem os bancos de areia, né? Tem os buracos, tem os valões. Se tiver ali, a gente isola aquelas áreas. Então a gente faz todo um mapeamento. Então se o bombeiro sinalizou que aquela área é segura, ok, aquela área é segura e tem que ficar ali dentro daquela área. Aí, por exemplo, se a pessoa começar a sair daquela área, a gente vai lá e chama a atenção da pessoa, fala, meu amigo, né, com educação, claro. O senhor poderia, né, é mais arriscado, o Araguaia tem uma corredeira muito forte, tem os buracos, tem os bancos de areia, e aí a gente fica lá o tempo inteiro. É que nem eu te falei, a nossa operação já é tão antiga, nesse mês de julho, que o pessoal já meio que criou uma doutrina, digamos assim. E isso é bom também. Claro. E aí já nos ajuda, a gente já não tem tanto problema. Não, o ideal vai ser o seguinte, o dia chegar, eu achei que falou, mas por que o bombeiro não tá aqui? Exatamente. Claro, isso aí... Mas ainda bem que vocês chegaram. O pessoal sempre fala, não, vocês chegaram, tá seguro. Às vezes a pessoa lá, quando a gente vai fazer alguma orientação, às vezes toma uma lá e fica mais nervoso, aí logo depois, muitas vezes pede desculpa, no outro dia fala, não, porque o trabalho de vocês é imprescindível, a gente sabe que vocês estão trabalhando aqui, fazendo segurança. O pessoal ainda tem essa compreensão também. Cria-se, então, até esse ambiente de amizade também? Sim, claro, a gente fica ali 15 dias, né? A gente conhece quase todo mundo, o município, os turistas, a gente vai interagindo, com certeza. Tá certo, então a gente conversou com o tenente Licurgo Wink. Vink. A origem? É alemã. Alemã? Não, mas eu falo dentro do Brasil. Dentro do Brasil, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. A gente lembra o Luiz Carlos Wink, né? Isso, exatamente. Todo mundo vai fazer a referência. Foi lateral direito da seleção brasileira, jogou no Internacional há muito tempo, jogou no Vasco da Gama também. Exatamente. Então, Tenente Licurgo, muito obrigado aqui por participar do Canal 14, do programa Alto Astral, e uma recomendação sua para o assinante que está acompanhando aí agora em relação a essas prevenções do dia a dia, de tudo que a gente falou aí. Eu também, muito obrigado aí ao Guilherme Verano por esse convite, a gente está conversando com a população, dando algumas orientações, e a orientação que a gente fala, né, Verano, a gente já até comentou sobre isso, a prevenção é o melhor remédio, né? A gente trabalha aí com muitas fatalidades, tragédias no dia a dia, a gente observa que se a pessoa tivesse um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado, tivesse um pouco desse espírito de prevenção, né? Muitas vezes nem sempre o mais barato é o mais, é o mais correto, é o mais seguro. Então a gente tem que zelar por a nossa vida, pela nossa saúde, dos nossos familiares, para estar aí. Tá certo, então conversamos com o Tenente Licurgo Borges Wink,
tenente, né, do Corpo de Bombeiros, que deu essas explicações todas para a gente. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Esse é o papel do Canal 14, trazer informações boas, né, que sejam úteis para a comunidade. É claro, o Corpo de Bombeiros tem toda a confiança da população do mundo todo, eu diria. E a gente agradece mais uma vez, é claro, o tenente e os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Só lembrando, semana que vem o Joseval está de volta, vocês podem ficar tranquilos. Tá certo? Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unevangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia, e também Indicom, Gerenciamento de Resíduos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.